Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, reencarnei como Jiraiya. Parte 15, capítulo 190. A ambição de Jiraiya de unificar o mundo ninja tornou as recompensas do sistema inestimáveis para ele. Com essa ferramenta ninja em particular, ele poderia absorver o poder de todas as bestas com cauda em seu próprio corpo. Na história original, o Jinchuriki só podia usar todo o poder de uma besta com cauda com o consentimento dela. Sem a aprovação da besta, usar seu chakra era praticamente impossível. No entanto, essa equipe negra era inegavelmente dominadora. Maldito pirralho. O que você fez comigo? Shukaku rugiu para Jiraiya com um toque de pânico na voz. Ele podia sentir seu chakra se esvaindo a uma velocidade alarmante. Seus esforços diminuíram à medida que seu poder se reduzia, permitindo que as correntes de selamento adamantinas o reprimissem ainda mais. Mas Jiraiya também não estava tendo vida fácil. A resistência frenética de Shukaku dificultava a manutenção das correntes de selamento adamantinas. As runas douradas que haviam entrado no corpo de Shukaku foram em grande parte dispersas pelo imenso chakra dentro da besta. Vocês dois, me ajudem com o canto do sapo. Jiraiya se virou para Fukazaku e Shima, que assentiram em resposta. Os dois sapos anciãos soltaram um coachar poderoso, enviando ondas sonoras que se propagaram em direção a Shukaku. O próprio Jiraiya repetiu o coachar, produzindo um violento ataque sônico que engolfou a besta que se debatia. Pequeno Jiraiya, quando você aprendeu a cantarolar o sapo? Perguntou Fukazaku surpreso. A técnica foi originalmente criada pelo grande sábio sapo e era quase impossível de ser dominada por quem não fosse sapo. Aprendi isso há muito tempo, só nunca te contei, respondeu Jiraiya com um sorriso. O chamado do sapo era uma técnica que geralmente exigia preparação extensa. No entanto, com os três usando-a simultaneamente, a consciência de Shukaku foi instantaneamente arrastada para um mundo de genjutsu. Dentro do espaço ilusório, Shukaku se viu confrontado por 4 budas imóveis imponentes, cada um empunhando uma lâmina de pedra. No instante em que as espadas cravaram-se em seu corpo, seus movimentos frenéticos cessaram abruptamente, ele ficou completamente imobilizado. Sua mente, corpo e chakra estavam completamente bloqueados, deixando-o indefeso enquanto o cajado negro continuava a drená-lo. O outrora gigantesco Shukaku foi encolhendo gradualmente. Agora, ele não passava de uma presa na mira de Jiraiya. A única maneira de sobreviver era se alguém interviesse e removesse o cajado negro. Caso contrário, seu destino estaria selado. Pequeno Jiraiya, que tipo de arma é essa? Perguntou Fukazaku, com os olhos arregalados de curiosidade. É tão poderosa. Consegue roubar o chakra de uma besta com cauda sem dó nem piedade? As bestas com cauda eram compostas inteiramente de chakra, com um nível de controle incomparável sobre sua própria energia. Drenar chakra delas era uma façanha incrivelmente difícil, mas Jiraiya o fez sem esforço algum. Esta ferramenta ninja foi algo que encontrei em uma ruína antiga, mentiu Jiraiya com naturalidade. Ela pode extrair o chakra de um inimigo à força. Nunca imaginei que funcionaria tão bem em uma besta com cauda. Ele não tinha intenção alguma de revelar a verdade sobre o sistema. Desde a época do sábio dos 6 caminhos, inúmeras ferramentas ninja poderosas se perderam na história, refletiu Shima. A julgar por suas habilidades, esta arma pode ser da era do sábio. Você tem muita sorte de tê-la encontrado, Jiraiya. A sorte faz parte da força, concordou Fukazaku, assentindo com a cabeça. Eles não tinham motivos para duvidar dele. O mundo ninja estava repleto de relíquias antigas e poderosas, e até mesmo o Monte Myoboku possuía sua própria coleção de ferramentas lendárias. Alguns desses artefatos eram tão poderosos que somente o grande sábio sapo podia empunhá-los. Muitas dessas ferramentas podiam aproveitar a energia natural, permitindo que seus usuários realizassem senjutsu mesmo sem dominar o modo sábio. O Monte Myoboku, juntamente com as outras 2 grandes terras sábias, representava a verdadeira origem do poder deste mundo. O chakra, em contraste, era uma força externa introduzida pelos Otsutsuki. 3 minutos depois, os últimos vestígios do chakra de Shukaku foram completamente absorvidos pelo bastão negro. Seu corpo colossal se desfez em areia e desapareceu no nada. Jiraiya estendeu a mão e pegou o cajado, sentindo a imensa quantidade de chakra contida nele. Se ele conseguisse refinar e controlar todo aquele chakra, sua força aumentaria exponencialmente mais uma vez. Pequeno Jiraiya, agora que Shukaku foi derrotado, vamos voltar, disse Fukazaku. A batalha havia drenado uma quantidade significativa de seu chakra senjutsu, deixando-os exaustos. Eles precisavam retornar ao Monte Myoboku para se recuperar. Jiraiya assentiu. Com a besta com cauda eliminada, não havia motivo para que eles ficassem ali por mais tempo. Após obter o cajado negro e desativar o modo sábio, Jiraiya voltou seu olhar para um vale ao longe. Um grande grupo de ninjas de Amegakure estava ali, liderado por um homem com um manto e uma máscara que lhe escondia o rosto, Anzo da Salamandra. O líder de Amegakure e o homem conhecido como semideus do mundo ninja havia chegado. A batalha de Jiraiya contra Shukaku tinha sido nada menos que cataclísmica. Dado quão perto eles estavam de Amegakure, era natural que Anzo viesse investigar. Se não o fizesse, significaria que ele era arrogante demais ou tolo demais. Afinal, a devastação causada pelos ataques de uma besta com cauda não era algo que pudesse ser ignorado. De pé no alto do vale, os olhos expostos de Anzo brilhavam com intensidade. Embora seu rosto permanecesse oculto atrás da máscara, sua aura era inegavelmente grave. Capítulo 191. Anzo da Salamandra estava de mau humor. Ele acabará de testemunhar Jiraiya derrotar a besta com cauda sem esforço algum, e a pressão que sentia era imensa. Anzo tinha plena consciência do quão aterrorizantes eram as bestas com cauda. Embora Megakure não possuísse nenhuma, seus registros sobre essas criaturas eram extensos. Cada besta com cauda continha uma quantidade insondável de poder, o suficiente para arrasar cidades inteiras e massacrar milhares de ninjas com facilidade. Possuir uma besta com cauda sempre foi o sonho de Anzo. Se a Megakure conseguisse uma, a vila poderia se erguer como uma nova grande nação, não mais sujeita à opressão dos 5 grandes países ninjas. Contudo, isso era mais fácil
fácil dizer do que fazer. As bestas com cauda já haviam sido distribuídas por Senju Hashirama há muito tempo, tornando quase impossível para ele obter uma. Quanto às que pertenciam às grandes nações, ele nem ousava cogitar a ideia de roubá-las. Apesar de sua reputação como semideus do mundo ninja, Anzo compreendia seus limites. Por mais poderoso que fosse, tomar uma besta com cauda de uma grande nação era uma missão impossível. Se ele tentasse algo assim e fosse descoberto, seu destino estaria selado. Não havia a menor chance de sucesso. Assim, ele voltou sua atenção para outro lugar. Seu primeiro alvo havia sido Takigakuri, a única vila fora das grandes nações que possuía uma besta com cauda. Anzo e suas forças planejaram meticulosamente o ataque, com a intenção de se infiltrar e roubar a besta. Mas todas as tentativas terminaram em fracasso. Seus ninjas de elite foram massacrados pela própria criatura que buscavam capturar. Só então a Megakuri compreendeu verdadeiramente o horror das bestas com cauda e abandonou seus planos. O próprio Anzo não tinha condições de tentar. Se ele liderasse a missão pessoalmente, sua identidade seria revelada, a menos que ele aniquilasse toda Takigakuri, o que era simplesmente impossível. E se ele fosse descoberto, as 5 grandes nações sem dúvida tomariam providências. Elas jamais permitiriam que a Megakuri obtivesse uma besta com cauda e ascendesse ao poder. Anzo vivia todos os dias com essa ansiedade. As grandes nações o viam como uma ameaça, e ele temia constantemente que enviassem seus assassinos de elite para eliminá-lo. Graças à sua força, a Megakuri havia se tornado uma potência significativa. Mesmo assim, Anzo sabia que se as 5 grandes nações unissem forças, ele seria impotente para detê-las. Na linha temporal original, nos últimos anos de vida de Anzo, ele perdeu a fé em si mesmo e em seus ideais. Seu espírito, outrora orgulhoso e inabalável, foi quebrado, e ele passou seus dias em reclusão, cercado por guarda-costas, temendo as inevitáveis tentativas de assassinato. Mas naquele momento Anzo ainda se mantinha firme em suas convicções. Seu orgulho permanecia inabalável. Mesmo assim, ver Jiraiya derrotando sem esforço a besta com cauda de Tsunagakuri o chocou profundamente. Mais uma vez, ele se viu questionando o futuro de Megakuri. Estaremos condenados a sobreviver para sempre nas sombras das grandes nações? A Megakuri jamais se tornará uma verdadeira potência? Anzo cerrou os punhos enquanto esses pensamentos giravam em sua mente. Agora, com a ascensão de Jiraiya, uma estrela em ascensão no País do Fogo, liderando as forças de Konoha, a ameaça a Megakuri nunca foi tão grande. Anzo acreditava inicialmente que enquanto as 5 grandes nações permanecessem divididas, a Megakuri teria uma chance. Mesmo que as forças combinadas de Tsunagakuri, Iwagakuri e Konoha atacassem, ele estava confiante em sua capacidade de resistir. Afinal, os Kage de cada vila precisavam ficar e proteger suas próprias terras, o que significava que não podiam se dar ao luxo de liderar pessoalmente a invasão. Contanto que nenhum Kage se juntasse ao campo de batalha, Anzo acreditava que poderia reverter a situação, provando a força de Megakuri e forçando as grandes nações a reconhecê-la como igual. Mas as coisas tinham mudado. Jiraiya já havia alcançado o nível de força de um Kage. Anzo jamais esperara que alguém tão jovem alcançasse tanto poder. Isso o pegou completamente de surpresa. Com Jiraiya no comando, as forças de Konoha haviam conquistado uma enorme vantagem. Anzo ainda estava confiante de que poderia derrotar Jiraiya, mas também sabia que Jiraiya poderia ganhar tempo suficiente para que os ninjas de elite de Konoha sobrepujassem as forças de Megakuri. Se a Megakuri caísse, seu futuro seria sombrio. Todos os jovens ninjas da vila estavam dentro de seus muros. Se Konoha rompesse suas defesas, não mostrariam misericórdia. Se a próxima geração de Megakuri fosse dizimada, a vila estaria condenada. Sem sangue novo, a Megakuri jamais se recuperaria. Konoha jamais ensinaria ninjutsu a seus filhos. A única chance para as futuras gerações se tornarem ninjas seria se fossem criadas em Konoha como membros da própria tribo ou se abandonassem seu ódio e se assimilassem de livre e espontânea vontade. Lord Anzo, eu nunca imaginei que Jiraiya fosse tão poderoso. Ele realmente derrotou a besta com cauda de Tsunagakuri. O Jounin de alta patente de Megakuri falou, ainda impressionado com a força de Jiraiya. Mas então, um sorriso de escárnio surgiu em seu rosto. Isso pode acabar sendo vantajoso para nós. A besta de uma cauda é crucial para Tsunagakuri. Agora que Jiraiya selou, o País do Vento certamente pressionará o País do Fogo para libertá-la. As bestas com cauda são muito importantes. O País do Fogo não as entregará facilmente. Se a situação piorar, uma guerra em grande escala entre as duas nações poderá eclodir. Isso nos aliviaria bastante. A análise do Jounin foi perspicaz. Não havia como Tsunagakuri aceitar a perda de sua besta com cauda. Suas terras eram áridas e sua capacidade de cultivar ninjas de elite já era muito inferior à das outras grandes nações. Perder uma cauda seria catastrófico. Eles correriam o risco de perder o status de grande nação. Ao mesmo tempo, Konoha jamais abriria mão de um recurso tão valioso de bom grado. A guerra entre os países do fogo e do vento era agora inevitável. Se isso acontecesse, ambas as nações não teriam outra escolha senão retirar suas forças de Megakuri, restando apenas Iwagakuri para enfrentar. A pressão sobre a Megakuri diminuiria significativamente, dando a Anzo a oportunidade perfeita para recuperar o território perdido. Talvez a ascensão de Megakuri ao poder não estivesse totalmente fora de alcance, afinal. Capítulo 192. Não sejam otimistas demais. As chances de uma guerra em grande escala entre o País do Vento e o País do Fogo são baixas, especialmente agora que o País do Vento perdeu sua besta com cauda. Eles não têm confiança para se envolver em uma guerra total contra o País do Fogo. No momento, o único ninja de nível Kage que eles têm é o Kazekage, enquanto o País do Fogo tem Jiraiya e Hiruzen Sarutobi. Eles não ousariam iniciar um conflito em grande escala. Além disso, as outras nações não ficarão de braços cruzados enquanto Konoha toma a besta com cauda do País do Vento para si. Elas certamente pressionarão o País do Fogo para devolvê-la. É claro que o País do Vento terá que pagar um preço por isso. Anzo da Salamandra estava longe de ser otimista. Ele balançou a cabeça enquanto falava. Se a Megakuri quisesse resolver sua crise, teria que contar com seus próprios recursos. Esperar misericórdia de outras nações era pura ilusão. Naquele momento, a Megakuri não passava de um pedaço de carne entre 3 lobos famintos. Pensar que eles desistiriam de uma presa tão fácil era pura fantasia.
A menos, é claro, que esse pedaço de carne criasse presas, afiadas o suficiente para fazer as 3 grandes nações pensarem 2 vezes antes de dar uma mordida. Só então a Megakuri poderia forçá-las a recuar. Do contrário, tentar fazê-los desistir era tão difícil quanto alcançar os céus. O que Anzo não sabia, no entanto, era que Jiraiya não apenas selou Shukaku, ele o matou. Lorde Anzo, devemos aproveitar esta oportunidade para emboscar Jiraiya? Ele acabou de lutar contra uma besta com cauda, deve estar completamente exausto. Se aproveitarmos esta chance, talvez possamos matá-lo aqui e agora. Se eliminarmos Jiraiya, a situação desesperadora que enfrentamos pode se inverter a nosso favor. Recuso-me a acreditar que após a morte dele, as 3 grandes nações seriam capazes de enviar outro ninja de nível Kage para nos atacar. Sugeriu um Jounin veterano de Megakuri, entusiasmado. Jiraiya ainda é jovem, mas já possui força de nível Kage. Além disso, ele é discípulo do Hokage. E o mais importante, conquistou um prestígio significativo entre os ninjas de Konoha. Se o matarmos, isso sem dúvida enfurecerá Konoha. Poderíamos acabar provocando uma retaliação do País do Fogo com força esmagadora. As perdas que sofreríamos poderiam ser muito maiores do que os ganhos, argumentou outro Jounin de elite de Megakuri. A Megakuri estava agora dividida em 2 facções, a facção pró-guerra e a facção da rendição. A facção pró-guerra estava determinada a lutar contra as 3 grandes nações até o fim, mesmo que isso significasse a aniquilação. A facção da rendição, por outro lado, defendia a negociação com a Terra do Fogo. Estavam dispostos a ceder recursos significativos em troca do fim da guerra. Isso permitiria que a Megakuri reconstruísse suas forças antes de eventualmente recuperar o que havia sido perdido. No momento, a facção pró-guerra detinha a maioria. Eles acreditavam que entregar recursos em troca da paz nada mais era do que uma morte lenta. Para eles, era como cortar a carne com uma faca cega, indolor no início, mas fatal a longo prazo. Se eles renunciassem aos seus pontos de recurso, perderiam a capacidade de treinar novos ninjas. O poder de sua nação declinaria constantemente. Enquanto isso, a Terra do Fogo só se fortaleceria com esses recursos, ampliando ainda mais a diferença entre elas. E quando a Terra do Fogo se fortalecesse novamente, sem dúvida voltaria a atacar a Megakuri. A ambição nunca desapareceu, apenas permaneceu adormecida até que a oportunidade surgisse novamente. Você realmente acha que poupar Jiraiya fará com que a Terra do Fogo pegue leve conosco? Negociar a paz não passa de ilusão. Preferimos morrer de pé a viver de joelhos, disparou um ninja pró-guerra furioso. Além disso, se matarmos Jiraiya agora, também poderemos reivindicar Shukaku. Se conseguirmos controlar a besta com cauda, a Megakuri ascenderá ao poder como uma grande nação. O País do Vento liberou sua besta com cauda e Jiraiya a capturou. Isso é praticamente um presente dos céus, disse outro ninja pró-guerra, mal conseguindo conter a empolgação. Anzo da Salamandra, você tem coragem de me enfrentar? De pé no alto de um pico distante, Jiraiya gritou com um sorriso irônico. Matar Shukaku não lhe custou muito chakra, então ele não tinha o menor medo de lutar contra Anzo agora. Na verdade, ele estava ansioso para testar a força do autoproclamado semideus do mundo ninja. Francamente, a reputação de Anzo era um tanto exagerada. Sua força dependia muito de sua invocação, a salamandra, e de sua perícia com venenos. Se um oponente conseguisse neutralizar essas 2 vantagens, a força de Anzo poderia nem mesmo alcançar o nível de Kage. Pirralho arrogante. Como ousa nos provocar? Lorde Anzo, ataquemos agora. Se quisermos nos livrar desta situação terrível, eliminar Jiraiya é o primeiro passo. E além disso, podemos tomar Shukaku para nós. Os ninjas de Megakuri pró-guerra continuaram a instar Anzo a tomar uma atitude. Matar Jiraiya agora de fato nos permitiria reivindicar a besta com cauda, mas precisamos considerar as consequências. Se matarmos Jiraiya, teremos eliminado permanentemente qualquer chance de reconciliação com o País do Fogo. Se ficarmos com Shukaku, também criaremos um inimigo no País do Vento. Mais importante ainda, atualmente não temos meios de controlar uma besta com cauda. Mesmo que a capturemos, precisaríamos de muito tempo para aprender a usar seu poder. O País do Vento não nos dará esse luxo. O ninja da facção da rendição expressou suas preocupações mais uma vez. Chegamos a um ponto sem volta. Precisamos seguir em frente. Recuar não é mais uma opção. Se fizermos concessões às grandes nações novamente, perderemos nossa última chance de nos tornarmos uma grande potência. Pior ainda, no futuro, poderemos ser completamente apagados por elas. Agora que temos a oportunidade de obter uma besta com cauda, não podemos nos dar ao luxo de desperdiçá-la. Já localizarmos muitos sobreviventes dispersos do clã Uzumaki. Eles estão sob nossa vigilância secreta. Assim que obtivermos Shukaku, capturaremos imediatamente esses Uzumaki e os forçaremos a revelar seu conhecimento sobre técnicas de selamento. Com essas técnicas, poderemos criar nossos próprios Jinchuriki. Não há necessidade de temer a retaliação da Terra do Vento. Quanto ao Kazekage, estou confiante em minha capacidade de derrotá-lo. Após muita hesitação, Anzo finalmente tomou sua decisão: matar Jiraiya. Capítulo 193. Matar Jiraiya traria muito mais benefícios do que desvantagens. É claro que fazer isso mergulharia a Megakuri em uma crise terrível. O País do Fogo retaliaria com fúria implacável. Mas mesmo que se abstivessem de agir contra Jiraiya, o País do Fogo não deixaria a Megakuri em paz. Não havia motivo para hesitar. As coisas não poderiam ficar piores do que já estavam. Quanto à ameaça representada pelo País do Vento caso eles obtivessem a besta com cauda, Anzo não se intimidou nem um pouco. Se eles removessem os fatores externos e colocassem o País do Vento contra o País da Chuva em um confronto direto, o País do Vento não teria a capacidade de destruir a Megakuri tão facilmente. Matar Jiraiya agora significava obter uma besta com cauda. Embora não pudessem controlar seu poder imediatamente, o simples fato de possuí-la serviria como dissuasão. Uma lâmina desembainhada, mesmo que ainda não empunhada, inspirava medo e respeito. Fiquem todos aqui. Eu mesmo lidarei com Jiraiya, ordenou Anzo. Os ataques de Jiraiya eram avassaladores. Em toda a Megakuri, apenas Anzo era capaz de suportá-los. Qualquer outro ninja de Ami que fosse atingido seria aniquilado instantaneamente. Em batalhas entre ninjas de nível Kage, ninjas de classificação inferior eram irrelevantes. O mesmo aconteceu quando Hiruzen Sarutobi lutou contra Orochimaru.
Sua elite da Anbu nada pôde fazer além de observar. Contra um ninja do calibre de Jiraiya, ninjas comuns não tinham lugar. Por favor, meu senhor, tenha cuidado. Se a situação ficar desfavorável, retire-se imediatamente. Devemos retornar à vila a todo custo, implorou um dos ninjas da Chuva Pro Paz, preocupado com o que aconteceria se Anzo caísse. Eles não queriam que Anzo lutasse contra Jiraiya de jeito nenhum, mas agora que ele havia se decidido, não havia como impedi-lo. Tudo o que podiam fazer era insistir para que ele tomasse cuidado. Se Anzo se ferisse ou algo pior acontecesse, o futuro de Amegakure estaria perdido. Tanto a facção belicista quanto a pacifista de Amegakure dependiam dele como líder. Ele era a espinha dorsal de toda a nação. Sem Anzo eles não teriam forças para resistir à opressão das grandes nações. Calha a boca. Lord Anzo vai esmagar Jiraiya com facilidade. Não há necessidade de se preocupar com contratempos, retrucou um dos ninjas da Chuva Pro-Guerra. Eles tinham fé absoluta na vitória de Anzo. Por isso, sempre defenderam uma guerra total contra o País do Fogo. Anzo ignorou a discussão deles. Com um súbito impulso de velocidade, ele se lançou para frente como uma bala de canhão, atravessando o campo de batalha varrido pela chuva em direção a Jiraiya. Jiraiya, ao ver Anzo se aproximar, sorriu e avançou para enfrentá-lo. Sempre me perguntei se o título de semideus do mundo ninja não passa de uma bravata vazia, disse Jiraiya, com a voz carregada de desafio. O som estridente das correntes ecoava pela chuva. Anzo brandiu sua arma, uma combinação peculiar de machado e foice, conectados por uma longa corrente de ferro. Com um movimento rápido do pulso, a corrente disparou em direção a Jiraiya. Clang! Faíscas voaram quando metal contra metal. Jiraiya desviou o ataque com sua lâmina de chamas relâmpago, derrubando a foice com um único golpe. Anzo canalizou seu chakra para sua arma, segurando a corrente com firmeza. O machado e a foice giraram no ar enquanto ele os brandia em uníssono, golpeando Jiraiya com precisão mortal. Desde o primeiro movimento ele atacou com intenção letal. Seus golpes criaram poderosas ondas de choque, distorcendo o próprio ar. Um único lampejo, um golpe decisivo que determinava a vitória ou a derrota. No mundo ninja, esse era o ápice da esgrima. Embora a arma de Anzo não fosse uma espada, seu domínio sobre ela não fazia diferença. Sua técnica era devastadora da mesma forma. Jiraiya sentiu uma sensação aguda e formigante na pele, um aviso instintivo de perigo. Ele respirou fundo, canalizando o chakra em sua lâmina de chamas relâmpago. Com um movimento simples, brandiu a lâmina para frente num golpe aparentemente sem esforço. Foi um ataque direto. Sem técnica elaborada, sem movimentos desnecessários. Apenas força pura e concentrada. Mas o chakra dentro da lâmina da chama relâmpago ganhou vida com um rugido. A energia surgiu e se comprimiu dentro da lâmina antes de explodir para fora, formando um enorme arco de chakra brilhante. A lâmina de chakra estendia-se por mais de 10 metros de comprimento. Bum! O choque provocou ondas de choque que se espalharam pelo campo de batalha. O impacto foi tão intenso que a terra tremeu sob seus pés. Por um instante, as duas forças lutaram entre si. Então, o machado e a foice de Anzo foram repelidos. Ao mesmo tempo, a lâmina de chakra de Jiraiya começou a se dissipar, as energias se anulando. A técnica de Jiraiya não era refinada, dependia puramente da produção bruta de chakra. Lady Tsunade, devemos ajudar Jiraiya? Ele acabou de selar Shukaku e agora está enfrentando Anzo. É muito perigoso, perguntou um ninja de Konoha com urgência. Aquele tal semideus realmente teve que recorrer a um ataque surpresa? Murmurou outro, amargamente, observando a batalha se desenrolar. Não, respondeu Tsunade firmemente. Este nível de combate está além das nossas capacidades. Se chegarmos muito perto, estaremos apenas desperdiçando nossas vidas. Apesar de sua preocupação com a segurança de Jiraiya, ela sabia que eles não podiam interferir. Anzo recuperou sua arma com uma expressão indecifrável. Em breve você entenderá se sou ou não digno do meu título. Ele formou uma série de selos de mão, e uma onda de chakra de água irrompeu ao seu redor, fundindo-se com as nuvens de tempestade acima. O céu, que já estava sombrio, escureceu ainda mais. O que era uma garoa leve transformou-se em um aguaceiro torrencial. A expressão de Jiraiya ficou séria. Anzo não era apenas um mestre em venenos, ele também era um formidável praticante de taijutsu e um especialista em estilo água. Corria o boato de que seu domínio da liberação de água rivalizava com o do segundo Hokage. Jiraiya não podia afirmar com certeza se isso era verdade, mas uma coisa era clara. O estilo água de Anzo estava em um nível completamente diferente. A batalha estava apenas começando. Capítulo 194. Anzo da Salamandra era o ninja mais forte de Amegakure. Em uma terra onde a chuva era constante, seria mais surpreendente se ele não fosse proficiente em liberação de água. Com um estrondo ensurdecedor, nuvens escuras se agitaram sobre a cabeça de Anzo. Torrentes de água despencaram, formando uma imensa onda gigante que avançou em direção a Jiraiya com força esmagadora. A enchente inundou o campo de batalha, um dilúvio que parecia capaz de engolir o mundo inteiro. Aos olhos de Jiraiya, era como se ele tivesse sido lançado à deriva em um oceano sem fim, uma folha solitária prestes a ser engolida pelas águas furiosas. Uma inundação dessa magnitude, parecia mesmo que os próprios céus a tinham desencadeado. Liberação de água incrível, como esperado do autoproclamado semideus do mundo ninja. De longe, Esamu observava o espetáculo com admiração. Como um habilidoso usuário do estilo água, ele entendia o quão difícil era executar um jutsu dessa magnitude. Mesmo com sua força como um Jounin de elite, Esamu sabia que executar uma técnica desse calibre estava além de seu alcance. O estilo água não significa nada contra Jiraiya-sama. Ele é invicto. Nem mesmo Anzo, o suposto semideus, tem chance contra ele. O ninja de Konoha gritou com convicção. Muitos ninjas do País do Fogo passaram a ver Jiraiya como uma figura quase divina, acreditando que ninguém no mundo poderia superá-lo. Uma técnica dessa magnitude, somente Nosso Senhor poderia alcançar tal maestria. Muitos afirmam que o segundo Hokage, Senju Tobirama, foi o maior usuário de liberação de água da história. Isso é um absurdo. Esse título pertence ao Nosso Senhor. Ninguém o supera na liberação de água. Tobirama? Ele nunca dominou de verdade. A água é profunda, e somente Nosso Senhor pode navegar em suas profundezas. Os ninjas de Amegakure falavam com fervorosa empolgação, como se a derrota de Jiraiya já fosse uma conclusão inevitável. Nada mal.
Pelo menos você não me decepcionou. Jiraiya observou as torrentes que se aproximavam com uma expressão indiferente. Ora, isto era o tipo de jutsu que se esperaria de um verdadeiro oponente de nível Kage. Tempestade Rasengan. Com essas palavras, ele ergueu a mão direita, formando um Rasengan imbuído de ventos uivantes. Em vez de atingir Hanzo, Jiraiya o lançou acima de sua cabeça. A esfera espiral de vento girava furiosamente, gerando uma poderosa corrente ascendente. À medida que as ondas gigantes se aproximavam, eram puxadas para o vórtice, espiralando em torno do Rasengan em vez de se chocarem contra o solo. Sem hesitar, Jiraiya conjurou mais alguns Rasengan da tempestade e os espalhou ao seu redor. Cada um absorveu uma porção da enchente, desviando as águas turbulentas para longe dele. Os olhos de Hanzo se estreitaram ligeiramente em surpresa. Ele não esperava que sua técnica fosse neutralizada com tanta facilidade. Num instante, sua figura desapareceu, reaparecendo atrás de Jiraiya, uma foice em uma mão e um machado na outra, ambos apontando para o pescoço e a cintura de Jiraiya. Você é rápido, mas seu ataque é muito lento. Jiraiya desembainhou rapidamente a espada da chama relâmpago, desferindo 2 golpes em rápida sucessão. Faíscas voaram quando a foice e o machado foram separados. A velocidade de Hanzo era impressionante. Mesmo com sua percepção aguçada, Jiraiya o perdeu de vista por um segundo inteiro. Sem sua visão aprimorada, ele não teria conseguido reagir a tempo, e aquelas armas teriam lhe cortado a carne. Jiraiya, com o tempo você poderia superar até mesmo a Shirama e se tornar o novo deus ninja. Mas lhe falta paciência. Você brilha demais, cedo demais. Como um cometa, seu brilho será efêmero. A voz de Hanzo carregava um tom incomum de arrependimento ao elogiar seu oponente. Seu respeito era genuíno. Senju Hashirama, o deus dos ninjas, era uma figura lendária. Qualquer ninja que o conhecesse sonhava em alcançar sua grandeza. Até mesmo Hanzo aspirou em algum momento a ser como ele. Mas esse sonho era impossível. Não importava o quão poderoso ele tivesse se tornado, Hanzo ainda era apenas um semideus. A diferença entre ele e Hashirama era intransponível, e ele há muito aceitara que jamais alcançaria tais alturas. Contudo, em Jiraiya, ele viu potencial. Com o tempo, Jiraiya poderia realmente se tornar um segundo Hashirama. Não havia dúvidas na mente de Hanzo. Um verdadeiro gênio não precisa esconder seu brilho. A resposta de Jiraiya foi resoluta. Seus músculos se tensionaram, seu corpo irradiando poder bruto. 8 portões. Terceiro portão, portão da vida, aberto. Com um rugido poderoso, vapor azul irrompeu do corpo de Jiraiya. Seu sangue ferveu e uma pressão avassaladora emanou dele, fazendo o campo de batalha tremer. Os 8 portões representavam o ápice do taijutsu. Ele havia recebido essa técnica como recompensa do sistema e desde então a dominava. Com seu físico atual, ele poderia até mesmo abrir o 8º portão, o portão da morte. Mas contra Hanzo não havia necessidade de ir tão longe. O terceiro portão, combinado com suas outras habilidades, era mais do que suficiente. Num instante, Jiraiya desapareceu. Tão rápido, as pupilas de Hanzo se contraíram enquanto ele mal percebia o movimento de Jiraiya. Sem dar tempo para Hanzo reagir, Jiraiya ergueu a perna bem alto e a abaixou com uma força devastadora. Naquele instante, ele era como uma montanha em queda, pronto para esmagar tudo sob seus pés. Os 8 portões não concediam técnicas específicas, cada usuário trilhava seu próprio caminho. Might Guy havia desenvolvido técnicas como o elefante noturno e o tigre diurno, mas elas não faziam parte da doutrina original dos 8 portões. Os ninjas que criaram os 8 portões nunca dominaram todos os 8, então nunca desenvolveram técnicas específicas para cada portão. Em vez disso, cada usuário teve que inovar e criar sua própria maneira de controlar seu poder. E agora, Jiraiya estava fazendo exatamente isso. Capítulo 195. O golpe da montanha era uma técnica de taijutsu desenvolvida pelo próprio Jiraiya. Ao canalizar toda a sua força na perna e concentrá-la em um único ponto, ele poderia desferir um ataque devastador capaz de infligir danos severos em um instante. Dragão da água, levante-se. A expressão de Hanzo escureceu enquanto suas mãos executavam uma rápida sequência de selos de mão. Imediatamente as gotas de chuva que caíam ao redor deles convergiram em vários dragões de água gigantescos que rugiram enquanto avançavam em direção a Jiraiya. Mas antes que os dragões de água pudessem alcançá-lo, foram despedaçados em uma névoa pela força avassaladora do desmoronamento da montanha, seus restos caindo inutilmente no chão. O chute descendente de Jiraiya atingiu Hanzo em cheio no peito com uma força tremenda. Como uma bala de canhão, o corpo de Hanzo foi arremessado para trás, chocando-se contra uma colina distante com tamanha força que uma enorme cratera se formou com o impacto. Seu peito afundou e sangue escorreu por baixo de sua máscara. Hanzo havia sofrido um ferimento grave. Contudo, sua resistência física era muito superior à de um ninja comum. Além de seu formidável taijutsu, ele também havia transplantado o saco de veneno de uma poderosa salamandra gigante para seu corpo. Essa bolsa não só lhe permitia gerar um suprimento quase infinito de veneno mortal, como também acelerava seu processo de cura. Mesmo com as costelas fraturadas, elas já estavam se regenerando a uma velocidade sobrenatural. Que tipo de técnica era essa? A velocidade e a potência por trás dela eram inacreditáveis. Droga, quantas cartas na manga mais o Jiraiya tem? Ele realmente feriu Lord Hanzo. Será que alguém da idade dele é possível ser tão forte? Se nem mesmo Lord Hanzo consegue derrotá-lo, então não temos esperança alguma. A visão de Hanzo sendo abatido provocou uma onda de pânico entre os ninjas de Ami que assistiam à luta. Muitos deles empalideceram, suas expressões denunciando medo. Para eles, Hanzo era mais do que apenas seu líder, ele era seu pilar de força. Se ele caísse, pelo menos metade das forças de Amegakuri perderia a vontade de lutar. Acalmem-se. Lord Hanzo foi apenas pego de surpresa. Todos vocês sabem muito bem que ele ainda nem começou a demonstrar seu verdadeiro poder. Um Jounin Ami experiente gritou, sua voz cortando a crescente inquietação. Ridículo. Você realmente acha que Lord Hanzo perderia para um pirralho de Konoha? Outro ninja veterano de Ami zombou com um tom de desprezo evidente.
Ao contrário dos hesitantes, os soldados mais experientes mantiveram a compostura. Eles compreendiam a verdadeira força de Hanzo, o que tinham visto até então era apenas a superfície. Eu sabia. Jiraiya-sama é incrível. Ele está lutando de frente contra o ninja semideus e já acertou um golpe certeiro. Com esta batalha, o nome de Jiraiya-sama ecoará por todo o mundo ninja. Quando ele se tornar Hokage, certamente levará Konoha a patamares ainda mais elevados. Do outro lado, os ninjas de Konoha explodiram em entusiasmo. Ferir Hanzo, o homem temido em todo o mundo ninja, era um feito sem precedentes. Muitos acreditavam que sua força superava a dos 5 Kage, uma afirmação que nunca havia sido contestada. O fato de nenhum Kage jamais ter negado isso apenas reforçou a crença de que eles não tinham poder para fazê-lo. Agora, Jiraiya havia ferido a própria lenda. Os ninjas de Konoha não conseguiam conter a sua euforia. Uma técnica de taijutsu notável. No entanto, ainda fica aquém. Se este é o limite do seu poder, você não me derrotará. Hanzo se ergueu lentamente dos escombros, sua voz calma enquanto ele levava a mão à sua máscara. No momento em que Jiraiya viu Hanzo remover o objeto, ele soube. Hanzo estava prestes a usar sua arma mais letal, veneno. A infame máscara de Hanzo não era apenas para exibição. O saco de veneno implantado em seu corpo gerava continuamente toxinas letais. Sem sua máscara especializada, o simples fato de falar liberava um miasma mortal potente o suficiente para matar qualquer um por perto. Se ele não a tivesse usado todos esses anos, os próprios ninjas de Amegakure já teriam perecido há muito tempo devido à exposição. Você deveria ter usado o veneno desde o início, disse Jiraiya, imperturbável. Se você está contando com qualquer outra coisa, simplesmente não vai funcionar. O veneno não o preocupava. Graças ao seu domínio do selo universal do veneno, ele era imune a todas as toxinas existentes. Não importava o quão potente fosse o veneno, tudo o que ele faria era drenar mais chakra para neutralizá-lo. E se havia algo que ele tinha em abundância, era chakra. Ignorando as palavras de Jiraiya, as mãos de Hanzo teceram outro conjunto intrincado de selos. A chuva que caía ao redor dele se uniu, formando uma cortina de água brilhante que se expandiu rapidamente, criando uma cúpula selada. Jiraiya observou a barreira de água que se formava rapidamente. Ele reconheceu imediatamente a estratégia de Hanzo. Ao cercar o campo de batalha, ele estava maximizando a eficácia de seu veneno. Sem hesitar, Hanzo exalou uma densa nuvem de veneno púrpura na água agitada. No instante em que o veneno se misturou, o líquido, antes transparente, adquiriu uma tonalidade violeta profunda. Conforme a água tóxica avançava em sua direção, Jiraiya percebeu que até o chão crepitava ao contato, deixando buracos enormes por onde o veneno havia corroído. Punho explosivo espiral. Encarando a maré que se aproximava, Jiraiya cerrou o punho direito e recuou, formando um Rasengan compacto em torno dos nós dos dedos. Essa foi mais uma de suas inovações, uma fusão perfeita de taijutsu com o poder devastador do Rasengan. No instante em que a maré venenosa o alcançou, ele atacou com toda a sua força. Uma onda de choque rompeu de seu soco, lançando a água tóxica para trás em todas as direções. Mas então, uma sensação de queimação. Jiraiya olhou para a pele exposta. Manchas vermelhas já começavam a se espalhar por seus braços, a pele ardendo como se estivesse pressionada contra um ferro quente. Caramba, isso é uma droga potente. A ficha caiu. Ele havia inalado mais veneno do que imaginava. Sua pele parecia estar derretendo, a dor quase insuportável. Meu veneno não tem cura. Os lábios de Hanzo se curvaram em um sorriso cúmplice enquanto ele observava as marcas vermelhas se espalharem pelo corpo de Jiraiya. Me chamam de ninja semideus não apenas pela minha força, mas também pelo meu veneno. Sem ele eu não seria diferente de nenhum outro ninja de nível Kage. Mas com ele, não há igual. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 196. Hanzo da Salamandra tinha absoluta confiança em seu veneno. Agora que Jiraiya havia sido exposto a ele, mesmo que não lhe tirasse a vida imediatamente, o enfraqueceria severamente. Seu veneno era incurável. Nem mesmo ele tinha antídoto. Em outras palavras, uma vez envenenado, o melhor cenário possível era perder metade da vida. Ele era chamado de semideus do mundo ninja, porque outros temiam seu veneno. Ninguém jamais havia encontrado uma maneira de neutralizá-lo, o que solidificou sua reputação. Se os ninjas de nível Kage das 5 grandes nações tivessem um meio de neutralizar seu veneno, eles teriam se unido para eliminá-lo há muito tempo. Não havia como eles permitirem que ele continuasse liderando a Megakure sem ser contestado. Dito isso, se os 5 Kage realmente lutassem com todas as suas forças em uma batalha de vida ou morte contra ele, mesmo que não conseguissem curar seu veneno, ainda assim poderiam derrotá-lo em uma troca mutuamente destrutiva. Seu veneno é forte, sem dúvida, disse Jiraiya, balançando a cabeça. Mas se eu realmente quiser eliminá-lo, não será tão difícil. Juntando as mãos, ele ativou o selo universal de veneno, uma técnica que enviou seu chakra em ondas por todo o corpo, isolando e expelindo o veneno. As manchas avermelhadas em sua pele desapareceram rapidamente. Como isso é possível? A voz de Hanzo falhou em descrença. Jiraiya acabará de neutralizar seu veneno. Desde que implantara o saco de veneno de uma salamandra em sua juventude, sua resistência a toxinas era incomparável. Ele consumia venenos diariamente para fortalecer seu veneno. As toxinas que exalava eram tão potentes que nem mesmo ele conseguia formular um antídoto. No entanto, Jiraiya havia se purificado disso. Hanzo não conseguia aceitar. Se Jiraiya tivesse dominado o método para neutralizar seu veneno e espalhá-lo para outros, sua maior vantagem sobre oponentes de nível Kage seria anulada. Hanzo era um ninja de nível Kage extremamente poderoso, mas sem seu veneno, ele seria reduzido a um combatente comum de nível Kage. Pela primeira vez, ele sentiu um leve medo. Sua maior arma havia sido neutralizada.
Seu trunfo, tornado inútil. Como ele poderia não ficar abalado? Naquele instante, Hanzo tomou sua decisão. Jiraiya tinha que morrer. Não importava o que acontecesse, ele não podia sair vivo. Jiraiya realmente neutralizou o veneno do Lord Hanzo? Como ele fez isso? O veneno que Lord Hanzo produz é tão potente que nem mesmo ele consegue criar um antídoto. Como Jiraiya poderia combatê-lo? Os ninjas de Amegakure ficaram em choque. Durante anos, sua aldeia realizou extensas pesquisas para neutralizar o veneno de Hanzo, mas todos os esforços foram em vão. Seu veneno era uma mistura em constante evolução de inúmeras toxinas, aprimorada diariamente por meio de sua rotina. No entanto, Jiraiya simplesmente dissipou o feitiço. Eles mal podiam acreditar no que viam. Jutsu de invocação. Hanzo mordeu o polegar e bateu com a palma da mão no chão. Uma salamandra enorme irrompeu da terra, e ele saltou rapidamente para cima de sua cabeça. Jiraiya, não sei como você conseguiu resistir ao meu veneno, disse Hanzo friamente, mas deixe-me ser claro, você não pode escapar dele completamente. Toda essa barreira está agora saturada com minha toxina. Quanto mais tempo você permanecer aqui, mais veneno você inalará. Se você se render agora, posso considerar poupar sua vida. Ao seu comando, a enorme salamandra espelhou uma névoa densa e tóxica, espalhando-a por todo o campo de batalha cercado. O corpo de Jiraiya, que acabará de ser purificado, voltou a apresentar manchas vermelhas. O veneno da salamandra, combinado com as toxinas exaladas por Hanzo, fez com que os níveis de veneno na barreira aumentassem drasticamente. Contudo, Jiraiya ativou o selo venenoso universal mais uma vez, resistindo aos efeitos. As manchas em sua pele piscavam, aparecendo e desaparecendo enquanto seu corpo lutava para manter o equilíbrio. Render-se? Jiraiya zombou. Você não é digno. Num instante, ele criou um número enorme de clones das sombras, mais de 100 no total. Prisão dos miríades de trovões. Super Odama Rasengan. Tempestade Rasengan. Rasengan de surto relâmpago. Rasengan do terremoto. Rasengan das águas furiosas. Rasengan de fogo ardente. Cada um dos clones de Jiraiya desencadeou um jutsu devastador, arremessando-os contra Hanzo. A força bruta dos ataques foi avassaladora. Isto é impossível. Como é que ele tem tanto chakra? Hanzo ficou horrorizado quando uma saraivada de jutsus caiu sobre ele. Jiraiya já havia gasto uma grande quantidade de chakra lutando contra Shukaku. Como ele ainda poderia desferir um ataque tão poderoso? Arte sábia, Goemon. Jiraiya, auxiliado por 2 de seus clones, ativou uma poderosa técnica sábia. Uma onda gigantesca de óleo escaldante e fogo avançou, incinerando tudo em seu caminho. Arte sábia, 1000 agulhas de cabelo. Arte sábia, Rasengan da tempestade supergigante. Arte sábia, queda de trovões celestiais. Arte sábia, águas torrenciais. Um após o outro, os clones de Jiraiya desencadearam poderosas técnicas sábias. Ele não tinha intenção de prolongar a luta. Hanzo era inegavelmente formidável. Se essa batalha se prolongasse, o veneno acumulado acabaria por sobrepujar até mesmo o selo de veneno universal. O chão tremeu quando uma explosão ensurdecedora sacudiu o campo de batalha. A força descomunal dos ataques destruiu a barreira de Hanzo. O chakra dele é monstruoso. Isso é ainda mais aterrorizante do que uma besta com cauda. Será que esse é realmente o poder de um ninja? Isto não é um mero homem. Isto é um deus. Corram! Precisamos sair daqui. Nem mesmo Lord Hanzo sobreviverá a isso. Ele pode ser chamado de semideus, mas, no fim das contas, ele ainda é apenas um homem. Os ninjas de Amegakure assistiram horrorizados enquanto seu líder era engolido pelos ataques devastadores. Um a um, eles desmaiaram de terror, incapazes de compreender o poder avassalador diante deles. Jiraiya, ele é verdadeiramente o deus do mundo ninja. Capítulo 197. Bum! Explosões estrondosas ecoaram pelo campo de batalha enquanto ondas de choque aterrorizantes se espalhavam em todas as direções, distorcendo o próprio ar. Tudo que estava dentro do raio da explosão foi instantaneamente reduzido a pó. Jiraiya desferiu uma série de ataques devastadores, quase esgotando suas reservas de chakra. No entanto, sua recuperação natural foi notável. Suas células se dividiram rapidamente, produzindo chakra novo para repor o que havia sido drenado. Em poucos instantes, ele já havia recuperado 30% de seu chakra. Com a diminuição dos tremores secundários, o terreno onde Hanzo ficava antes era agora uma enorme cratera. Ajoelhado no fosso, Hanzo lutava para respirar. Sua invocação de confiança, a salamandra gigante, havia desaparecido, despedaçada pelo ataque de Jiraiya. Apesar de seu imenso poder, a besta não servirá para nada naquela batalha, sucumbindo em um instante. O próprio Hanzo ficou gravemente ferido, sua aura fraca e instável. Embora o ataque implacável de Jiraiya não tenha conseguido matá-lo, o deixou em um estado deplorável, com suas forças drasticamente reduzidas. Na verdade, se não fosse por sua invocação absorvendo o impacto do ataque, ele provavelmente estaria morto. Agora, à beira da morte, a mente de Hanzo fervilhava de choque e descrença. Ele lutava para entender como as reservas de chakra de Jiraiya podiam ser tão vastas. Será possível que ele possua o mesmo corpo lendário de Hashirama Senju? O pensamento lhe causou um arrepio na espinha. O nome de Hashirama Senju, o deus ninja, era pronunciado com reverência por todo o mundo ninja. Dizia-se que seu chakra era ilimitado, capaz de suprimir até mesmo a raposa de 9 caudas com uma única mão. Ao perceber a terrível possibilidade diante de si, Hanzo cerrou os dentes e forçou seu corpo ferido a recuar. Ele não tinha mais coragem de continuar aquela luta. Se Jiraiya realmente possuísse uma reserva de chakra comparável à de Hashirama, então a vitória era impossível. Com seus ferimentos, sobreviver era agora sua única prioridade. Não posso morrer aqui. Se eu cair, a terra da chuva estará condenada. Hanzo sabia que não era mais páreo para Jiraiya, mas se conseguisse voltar para a vila, poderia contar com suas fortificações para detê-lo. Jiraiya observou o lendário Hanzo fugir, um sorriso de escárnio se formando no canto de seus lábios. Ainda corre para o ataque quando as coisas dão errado, hein? Lord Hanzo perdeu. Acabou. Tudo acabou.
Não temos mais esperança. O futuro da Terra da Chuva acabou. O que fazemos? O que fazemos agora? Até mesmo Lord Anzo foi derrotado. Ao verem seu líder em plena retirada, os ninjas da chuva caíram de joelhos, com os olhos cheios de desespero. Anzo havia sido seu pilar de força, seu escudo inabalável contra forças externas. Agora, com ele derrotado, sentiam como se todo o seu mundo tivesse desmoronado. Independentemente de apoiarem a rendição ou a guerra naquele momento, todos sentiram o mesmo medo a invadir os seus corações. Entretanto, os ninjas do País do Fogo, momentaneamente atordoados pelo poder avassalador de Jiraiya, irromperam em vivas triunfantes. Jiraiya-sama realmente conseguiu. Ele derrotou Anzo, o suposto semideus. Anzo reinou como um dos ninjas mais fortes do mundo, mas Jiraiya-sama o derrotou facilmente. Isso não significa que Jiraiya-sama é o novo semideus do mundo ninja? Do que você está falando? Jiraiya-sama ainda é jovem e já é tão poderoso. O título de semideus não é suficiente. Ele será o próximo deus ninja. Tsunade, que observava a batalha com ansiedade, finalmente soltou um suspiro de alívio. Um sorriso se espalhou por seu rosto enquanto a tensão em seu coração diminuía. Ela estava profundamente preocupada com Jiraiya, temendo que ele não fosse capaz de enfrentar Anzo e que pudesse perder a vida na batalha. Mas agora, vendo sua vitória esmagadora, ela finalmente pôde relaxar. Agora é tarde demais para fugir. A figura de Jiraiya tornou-se um borrão enquanto ele disparava para frente, perseguindo Anzo implacavelmente. Com seu chakra quase totalmente recuperado e Anzo já gravemente ferido, Jiraiya não o deixaria escapar. Matar Anzo ali mesmo enviaria uma mensagem para todo o mundo ninja. Se eu quiser unificar o mundo ninja, Anzo poderia ser um subordinado valioso. Mas mesmo que ele seja derrotado, fazê-lo se submeter não será fácil. O orgulho de um suposto semideus não permitirá isso. Parem-no. Agora. Ao ver Jiraiya se aproximando, Anzo rugiu para suas forças restantes. Sem hesitar, os Jounin de elite do País da Chuva entraram em ação, atacando Jiraiya em uníssono. Embora abalados pela derrota de Anzo, eles ainda depositavam sua confiança nele. O futuro de seu país dependia de sua sobrevivência. Eles estão dispostos a morrer por ele. Jiraiya notou a determinação deles, mas permaneceu impassível. Um Rasengan colossal se formou em sua palma, seus ventos violentos uivando enquanto avançava. Os ninjas da chuva desesperadamente lançaram jutsus para contra-atacar, mas suas técnicas foram obliteradas instantaneamente. Um a um foram atingidos pela explosão, seus corpos esmagados contra o chão, reduzidos a nada além de restos irreconhecíveis. Jiraiya avançou sem hesitar, suas mãos executando uma rápida série de selos. Correntes de selamento adamantinas. Correntes douradas irromperam de seu corpo, contorcendo-se no ar como dragões vivos antes de atacarem Anzo. A expressão de Anzo escureceu. Ele já tinha visto Jiraiya usar essa técnica antes, forte o suficiente para suprimir até mesmo o Shukaku. Se aquelas correntes o envolvessem, ele estaria condenado. Num último esforço desesperado, ele liberou uma poderosa técnica de liberação de água, enviando uma enorme onda gigante em direção a Jiraiya. Jiraiya brandiu a lâmina da chama relâmpago, liberando um arco ofuscante de luz infundida com chakra. O golpe cortou a onda gigante num instante, despedaçando-a como se fosse mera névoa. Antes que Anzo pudesse reagir, as correntes douradas o aprisionaram, envolvendo seus membros com força. Selos brilhantes se espalharam por seu corpo enquanto seu chakra era suprimido à força. O autoproclamado semideus do mundo ninja estava completamente imobilizado, incapaz de se mover, incapaz de resistir. Jiraiya, se eu for cair, levo você comigo, rugiu Anzo com a voz repleta de fúria desesperada. Capítulo 198. Assim que Anzo da Salamandra terminou de falar, uma densa nuvem de névoa púrpura irrompeu de seu corpo, avançando em direção a Jiraiya como uma onda gigante. Ao mesmo tempo, o corpo de Anzo começou a se decompor rapidamente, dissolvendo-se em uma poça de lodo tóxico em instantes. O homem outrora reverenciado como semideus do mundo ninja havia caído. Anzo sabia que não havia chance de sobrevivência, então, em seus últimos momentos, detonou o saco de veneno implantado em seu corpo. Ele o carregava desde a juventude e, ao longo dos anos, acumulou uma imensa quantidade de veneno. Agora, ele o liberou por completo em um ato final, tão potente que nem mesmo seu próprio corpo pôde resistir. Ao ver Anzo terminar sua vida dessa maneira, Jiraiya não pôde deixar de sentir um certo respeito por ele. No mínimo, ele viveu e morreu sem macular seu título. Ele não implorou por misericórdia nem se rebaixou diante da morte. A névoa tóxica se espalhou rapidamente, mas Jiraiya permaneceu impassível. Ele pegou um pergaminho de armazenamento e retirou uma cabaça negra como azeviche. Infundindo-a com chakra, ele ativou seu poder. A cabaça liberou uma força de sucção avassaladora, absorvendo sem esforço o veneno mortal em suas profundezas. A última e desesperada manobra de Anzo não conseguiu ferir Jiraiya nem um pouco. A cabaça nas mãos de Jiraiya não era um item comum, era um tesouro que ele havia obtido através de sua habilidade especial, capaz de absorver e selar qualquer substância tóxica. Caso precisasse, ele poderia liberar o veneno de volta ao mundo à vontade. Seu nome era simples, porém apropriado: cabaça venenosa seladora. Com a morte de Anzo, os ninjas Ami restantes perderam imediatamente a vontade de lutar e fugiram em frenesi. Jiraiya observou-os recuar, mas optou por não os perseguir. Com a partida de Anzo, a Megakuri não tinha mais forças para resistir ao País do Fogo. Conquistar o país era agora apenas uma questão de tempo. Selar Shukaku tinha sido a chave para atrair Anzo, e embora Jiraiya tivesse previsto um confronto, nem mesmo ele esperava conseguir matar o lendário ninja. Antes dessa batalha, Anzo havia sido extremamente cauteloso, recusando-se a deixar a segurança de Amegakuri mesmo quando Jiraiya liderou um exército até suas portas. Afinal, a vila havia sido fortificada sob o domínio de Anzo por décadas, tornando-se uma fortaleza impenetrável. Se Anzo tivesse permanecido lá dentro, Jiraiya não teria como lidar com ele imediatamente. Mas com sua morte e as forças de Ami agora em desordem, Jiraiya sabia que não demoraria muito para que os ninjas restantes se rendessem. Mesmo que alguns resistissem obstinadamente, seu número cada vez menor só os tornaria mais fáceis de esmagar. A vitória final da Terra do Fogo era inevitável.
Jiraiya-sama, devemos intensificar o ataque e tomar a Megakure enquanto eles estão em desordem? Perguntou Izamu com um tom ansioso. Com Anzo morto, as defesas da vila provavelmente estavam em ruínas. Esta era a oportunidade perfeita para atacar. Não precisa ter pressa, respondeu Jiraiya, balançando a cabeça. Por enquanto, reúna suas forças e cerque a Megakure. Voltarei à vila e trarei reforços. Mesmo sem Anzo, invadir a vila com o número atual de soldados seria custoso. Izamu assentiu, compreendendo. A decisão de Jiraiya era sensata. Embora Jiraiya sozinho tivesse o poder de arrasar a Megakure, fazê-lo destruiria recursos e estruturas valiosas no processo. A menos que fosse absolutamente necessário. Ele queria evitar uma medida tão drástica. Entendido. Izamu fez uma reverência respeitosa. Após dar mais algumas ordens, Jiraiya partiu para Konoha. Com Anzo morto, ele agora estava em posição de convencer os líderes da vila a apoiarem totalmente sua missão de unificar o mundo ninja. Se eles se recusassem, ele tinha seus próprios métodos para silenciar a oposição. O quê? Shukaku foi selado por Jiraiya? Em Sunagakure, na Terra do Vento, a notícia chocante acabará de chegar aos ouvidos dos líderes da vila. O pânico espalhou-se imediatamente entre os escalões superiores. Eles jamais haviam previsto uma reviravolta tão desastrosa quando enviaram Shukaku para o campo de batalha. Eu te disse desde o início, Shukaku nunca deveria ter saído da vila. Ele deveria ter permanecido sob nosso controle. Mas não, você insistiu em enviar Bunpuku com ele. E agora veja o que aconteceu. Shukaku está selado e nossa força militar despencou. Não só não ganhamos nada em Ami, como também nos tornamos vulneráveis a ataques em nossa pátria. Um ancião bateu com o punho na mesa, a voz carregada de arrependimento e frustração. Não é hora de apontar culpados, interrompeu outro membro do conselho. O que está feito, está feito. A verdadeira questão agora é encontrar uma maneira de recuperar Shukaku. Se o perdermos para sempre, não conseguiremos mais manter nosso lugar entre as grandes nações. O poder de Jiraiya é assustador. Ele ascendeu à proeminência em apenas 6 meses, e mesmo assim foi capaz de selar Shukaku sozinho. Não só isso, acrescentou outro ancião sombriamente, mas não nos esqueçamos. Hiruzen Sarutobi ainda está vivo e continua sendo uma força formidável. Com Shukaku em suas mãos, nossas chances de recuperá-lo são mínimas. Kazekage-sama, temos notícias urgentes da linha de frente. Enquanto o conselho debatia, o ninja de Suna, em pânico, invadiu a câmara, entregando mais um relatório chocante. Jiraiya matou Anzo da salamandra. A sala inteira mergulhou num silêncio atônito. O que você disse? O Kazekage se levantou bruscamente com uma expressão de total incredulidade. Você está me dizendo que Anzo está morto? Morto por Jiraiya? Será que isso foi algum tipo de engano? Perguntou outro ancião, incrédulo. Anzo fora uma força a ser reconhecida por anos. Seu nome por si só inspirava medo em todo mundo ninja. A ideia de que ele tivesse caído diante de Jiraiya, um único ninja, era quase inacreditável. O relatório é preciso, confirmou o mensageiro. Jiraiya matou Anzo sem sofrer um único ferimento. O peso das palavras pairava no ar, causando arrepios em todos os presentes. A ascensão de Jiraiya não era mais algo que pudessem ignorar. O equilíbrio de poder no mundo ninja estava mudando, e rapidamente. Capítulo 199. Ileso, e matou Anzo, a salamandra. A voz do Kazekage tremia em descrença. Anzo havia conquistado sua reputação de semideus não apenas por sua habilidade, mas também por seu veneno letal. Sunagakure possuía sua própria expertise em venenos, mas comparada à maestria de Anzo, a deles era brincadeira de criança. Quando souberam pela primeira vez que Jiraiya havia derrotado Anzo, já tinham achado difícil de aceitar. Mas agora, ao descobrirem que Jiraiya havia saído completamente ileso, isso causou um choque generalizado na sala. Nunca imaginei que a Terra do Fogo pudesse produzir um prodígio como esse, murmurou Kazekage, recostando-se na cadeira com uma expressão indecifrável. Se Jiraiya é tão poderoso assim, recuperar Shukaku será ainda mais difícil, talvez até impossível, disse um dos anciãos com a voz carregada de frustração. Sunagakure já era mais fraca entre as 5 grandes nações. Agora, com o surgimento de uma nova potência de nível Kage em Konoha, sua situação piorou ainda mais. A Terra do Fogo já era forte, e agora com Shukaku em sua posse, seu poder só aumentará. As outras grandes nações não permitirão que isso aconteça. Shukaku retornará para nós, mas o custo será imenso, acrescentou outro membro sênior do conselho, balançando a cabeça. Independentemente do custo, devemos recuperar Shukaku. É a base da força de nossa nação. Sem ela, Sunagakure perderá seu status de grande potência. Um silêncio pesado tomou conta da sala antes que outro ancião falasse, com voz firme. Shukaku era importante demais. Se Sunagakure tivesse vários ninjas de nível Kage, talvez até um além desse nível, eles não precisariam depender de uma besta com cauda. Mas eles não tinham. E esse era o problema. Se eles tivessem esse tipo de força, Jiraiya jamais teria conseguido derrotar Shukaku. De qualquer forma, precisamos recuperar Shukaku. Você partirá imediatamente para a Terra do Fogo e negociará. Se as exigências deles não forem excessivas, você tem autoridade para aceitá-las em meu nome. O Kazekage se virou para um dos anciãos com uma expressão séria. Não havia tempo a perder. Quanto mais tempo Shukaku permanecesse nas mãos de Konoha, mais difícil seria recuperá-lo. Se o Kazekage pudesse ter deixado a vila pessoalmente, ele o teria feito. Entendido, Kazekage-sama. Partirei imediatamente. O ancião levantou-se e fez uma reverência antes de sair rapidamente da sala do conselho. Ele sabia da gravidade daquela missão, cada segundo contava. Kazekage-sama, nossas fronteiras com o País do Fogo são vastas. Quanto mais fortes eles se tornarem, maior será a ameaça para nós. Devemos buscar aliados imediatamente, ou Sunagakure poderá enfrentar a aniquilação. Outro aviso de um ancião cortou o clima tenso. Ele não estava errado. A força gerava ambição. Com a longa fronteira de Sunagakure com o País do Fogo e seu poderio militar inferior, era apenas uma questão de tempo até que as facções mais agressivas de Konoha buscassem expandir sua influência. Mesmo que recuperassem Shukaku, ainda assim não seriam páreo para Konoha. Você partirá imediatamente para a Terra e informará o Tsuchikage sobre nossa situação. Ele compreenderá a importância de uma aliança. No entanto, devemos estar preparados para fazer concessões. O Kazekage emitiu sua próxima ordem sem hesitar. A Terra era a melhor opção para eles.
Se Konoha atacasse Tsunagakure, Iwagakure não ficaria de braços cruzados. Eles entendiam o princípio da sobrevivência mútua. Se Tsunagakure caísse, a Terra do Fogo só se fortaleceria, e Iwagakure seria a próxima. Agir precipitadamente nos fará parecer desesperados. O Tsuchikage se aproveitará da nossa posição e exigirá um preço alto por seu apoio. Talvez seja mais sensato esperar até que Konoha faça sua jogada antes de buscar uma aliança. Um dos anciãos expressou sua preocupação. Se esperarmos, ficaremos ainda mais à mercê deles. As exigências do Tsuchikage só aumentarão. Agora é a hora de negociar enquanto ainda temos alguma vantagem. O Kazekage balançou a cabeça incrédulo. Emita uma ordem de retirada imediata para todas as forças estacionadas em Amegakure. Não podemos mais nos dar ao luxo de manter nossa presença lá. Dito isso, o Kazekage proferiu sua ordem final. Tsunagakure não podia se dar ao luxo de ter seus recursos dispersos. Precisavam consolidar suas forças e se preparar para o que viesse a seguir. Sensei, avançamos bastante em território de Amegakure e nossas vitórias continuam se acumulando. Estamos às portas da Vila da Chuva. Solicito permissão para enviar reforços e tomar sua fortaleza. Jiraiya estava diante de Hiruzen Sarutobi no escritório do Hokage, com um tom resoluto. Expandir ainda mais a guerra nos custará mais homens. Mas se tomarmos a vila principal deles, controlaremos completamente os recursos de Amegakure. A determinação em sua voz era evidente. Hiruzen soltou uma nuvem de fumaça antes de responder. Não, Jiraiya. Não vamos intensificar ainda mais a guerra. O motivo pelo qual nossas forças avançaram tão facilmente é que Anzo ainda não tomou nenhuma atitude. Se continuarmos avançando, inevitavelmente o provocaremos. E se ele entrar pessoalmente na batalha, nossas perdas serão catastróficas. A voz de Hiruzen era firme. Nem eu tenho certeza de que conseguiria derrotar Anzo. Já conquistamos uma parte significativa dos recursos de Amegakure. Esta é a nossa chance de negociar a partir de uma posição de força e pôr fim a esta guerra. Jiraiya franziu a testa, mas não disse nada. Ele sabia que seu sensei tinha razão, mas ainda sentia que algo estava errado. Quando você voltar, quero que lidere as negociações com Anzo. Hiruzen deu outra tragada lenta em seu cachimbo. Ele estava satisfeito com a posição atual deles. Konoha já havia conquistado o suficiente com essa guerra. Era hora de consolidar suas vantagens e seguir em frente. Sensei, negociar com Anzo não é mais uma opção. Jiraiya balançou a cabeça com uma expressão sombria. Hiruzen franziu a testa. E por quê? Segundo seus cálculos, eles haviam encurralado Anzo. Ao oferecer a paz e devolver alguns dos recursos capturados, Anzo deveria ter se mostrado disposto a negociar. Ele poderia até ter cedido mais terras a Konoha em troca do fim da guerra. Mas se Jiraiya estava dizendo que as negociações não eram mais possíveis, então algo havia mudado. E isso era motivo de preocupação. Capítulo 200. Hiruzen Sarutobi nunca teve a intenção de ocupar Amegakure por completo. Com Anzo, a salamandra, ainda vivo, nenhuma nação jamais conseguiria conquistar Amegakure por completo. No máximo, poderiam tomar posse de parte de seu território, porque Anzo era simplesmente poderoso demais. Anzo, a salamandra, já está morto. Eu o matei. Jiraiya falou calmamente enquanto encarava Hiruzen. O que você acabou de dizer? As pupilas de Hiruzen se contraíram, e o cachimbo escorregou de seus dedos. Cada movimento denunciava o choque que sentia diante da revelação. Anzo está morto. Eu também eliminei o Jinchuriki do País do Vento e já selei Shukaku. A voz de Jiraiya permaneceu indiferente. Como você conseguiu isso? Hiruzen não conseguiu mais controlar sua expressão, seu rosto tomado pela incredulidade. Sensei, eu consegui com a minha própria força. Agora que Anzo se foi, temos o poder de aniquilar completamente os ninjas de Amegakure e assumir o controle total de suas terras. A resposta de Jiraiya foi firme. Uma tempestade se abateu sobre a mente de Hiruzen enquanto ele lutava para processar as palavras de Jiraiya. Como Jiraiya se tornou tão poderoso em apenas 6 meses? Derrotar Anzo sozinho já era inacreditável, mas selar uma besta com cauda também? Parecia um sonho. Sem hesitar, Hiruzen reuniu imediatamente a alta liderança de Konoha. 13 indivíduos estavam sentados diante dele, homens e mulheres que detinham a mais alta autoridade em Konoha. Pouquíssimos eram de origem civil, a maioria eram chefes de clãs proeminentes ou anciãos influentes. Hiruzen relatou a eles as conquistas de Jiraiya. Por um longo momento, o silêncio tomou conta da sala. Lord Hokage, isso é verdade? Anzo, a salamandra, realmente foi morto? Koharu Tatani finalmente quebrou o silêncio, ainda lutando para acreditar. Os outros ninjas exibiam expressões semelhantes de choque. Anzo dominou o mundo ninja por décadas. E agora, de repente, eles diziam que ele estava morto? E que Jiraiya, um dos seus, o havia matado. Jiraiya ainda nem tinha 16 anos. Como alguém tão jovem poderia derrotar o chamado semideus do mundo ninja? Não há necessidade de ceticismo. A voz de Jiraiya era fria enquanto ele observava as reações deles. Anzo está morto. Se não acreditam em mim, fiquem à vontade para verificar na linha de frente. Sensei, agora é a oportunidade perfeita para tomar Amegakure. Mobilize nossas forças imediatamente. Deixe-me liderar o ataque final e reivindicar seu território de uma vez por todas. Se ocuparmos Amegakure completamente, a força de Konoha ultrapassará de todas as outras grandes nações. Jiraiya se virou para Hiruzen com um tom firme. Apagar Amegakure teria sérias consequências, respondeu Hiruzen balançando a cabeça. As outras grandes nações não ficarão de braços cruzados enquanto fazemos isso. Devemos agir com cautela. Mesmo com Anzo morto e Amegakure sem líder, Hiruzen permaneceu cauteloso. Porque se Konoha aniquilasse os ninjas de Amegakure e conquistasse suas terras, as outras grandes nações sem dúvida voltariam sua atenção para o País do Fogo. Isso poderia provocar uma guerra em múltiplas frentes.
Exatamente. A Terra do Fogo já é a mais forte das 5 nações. Se tomarmos o território de outro país e reivindicarmos seus recursos, as outras nações nunca nos deixarão em paz. Elas nos atacarão implacavelmente. Koharu assentiu em concordância. Jiraiya estreitou os olhos enquanto o outro membro do conselho se preparava para falar. Não me importo com o que qualquer um de vocês diga. Eu destruirei a Megakuri. Se permitirmos que seus ninjas vivam, eles guardarão um rancor eterno contra nós. A voz de Jiraiya tornou-se gélida. E se as outras grandes nações ajudarem a Megakuri secretamente e contribuírem para sua recuperação, elas se tornarão uma adaga apontada para a garganta de Konoha. Eu não permitirei que isso aconteça. Você teme a pressão das outras grandes nações, eu entendo. Mas elas não formam uma frente unida. Elas não lutarão juntas contra nós. Enquanto permanecerem divididas, nenhuma delas será forte o suficiente para desafiar Konoha. Suas palavras transmitiam uma determinação inabalável. Jiraiya controle seu tom. Está dizendo que desafiaria as ordens do Lord Hokage? Omura Mitokado rosnou com a voz carregada de raiva. Não pretendo desafiar ninguém. Mas se alguém tentar impedir o progresso de Konoha, se alguém se colocar no caminho da ascensão da nossa vila ao poder, não tolerarei isso. A expressão de Jiraiya tornou-se fria. Se os anciãos se recusassem a apoiá-lo, ele tomaria as rédeas da situação. Se necessário, ele daria um golpe de estado e expurgaria Konoha de seus tradicionalistas inflexíveis. Jiraiya, o que você está insinuando? Está sugerindo que as decisões do Lord Hokage estão prejudicando o crescimento da vila? O rosto de Omura escureceu enquanto ele encarava Jiraiya. Chega. Hiruzen interrompeu antes que a tensão pudesse aumentar ainda mais. Jiraiya, onde você selou Shukaku? O selo está seguro? Devemos enviar o corpo de selamento para reforçá-lo e evitar acidentes? Embora as palavras de Jiraiya o tivessem irritado, Hiruzen se absteve de repreendê-lo, porque a força de Jiraiya agora estava em pé de igualdade com a dele. Mais importante ainda, ele não queria criar uma ruptura entre eles. Se a divisão ideológica entre eles continuasse a aumentar, isso poderia desestabilizar a aldeia. Mais tarde, ele planejou ter uma conversa particular com Jiraiya, para explicar os perigos que a guerra poderia trazer para Konoha. Ele entendia a mentalidade de Jiraiya. Tanto poder em uma idade tão jovem, é claro que ele teria ambições. Lord Hokage, Shukaku está selado em segurança. Jiraiya balançou a cabeça negativamente. Ele havia matado Anzo, mas Hiruzen ainda se recusava a lançar uma invasão em grande escala de Amegakuri. A frustração dentro dele já estava transbordando. Ele não sentia mais necessidade de se dirigir a Hiruzen como sensei. Ele sabia que com a morte de Anzo, sua própria reputação se espalharia pelo mundo ninja. As outras grandes nações o temeriam. Agora era o momento perfeito para Konoha assumir o controle de Amegakuri. As outras nações podem não gostar, mas também não seriam capazes de impedir. Capítulo 201. Com a força que ele possuía na época, as grandes nações certamente o encaravam com profunda cautela, principalmente porque cada um deles tinha seus próprios motivos ocultos. Nenhum se uniria verdadeiramente contra a Terra do Fogo. Esta era a oportunidade perfeita para anexar a Terra da Chuva. Se perdessem essa chance, conquistá-la posteriormente se tornaria exponencialmente mais difícil. As outras nações, sem dúvida, ajudariam a Terra da Chuva a recuperar suas forças, criando uma poderosa rival para a Terra do Fogo. Jiraiya, você está desobedecendo ordens abertamente? O que exatamente você pensa que está fazendo? Ao ouvir as palavras arrogantes de Jiraiya, Mitokado Omura não conseguiu mais se conter e o repreendeu severamente. Estou liderando nossas forças para conquistar a Terra da Chuva, fortalecendo a Terra do Fogo o mais rápido possível. Então, declararemos guerra às outras grandes nações, unificaremos o mundo ninja e poremos fim a este ciclo constante de conflitos. Trarei a verdadeira união ao mundo ninja e acabarei com a guerra de uma vez por todas. A voz de Jiraiya carregava uma convicção inabalável. Você está completamente delirando. Unificar o mundo ninja? Você deveria saber que sempre existe alguém mais forte por aí. Claro, você pode ter derrotado Anzo, a Salamandra, e selado Shukaku, mas as outras grandes nações ainda são imensamente poderosas. Você realmente acha que conquistá-las será tão fácil assim? Omura retrucou com raiva. Jiraiya, você realmente me decepcionou hoje. Eu sempre acreditei que você levaria a vila rumo a uma nova prosperidade. Mas em vez disso, você está tentando incitar uma guerra que consumirá todo o mundo ninja. Você tem noção de quantas pessoas perderão seus entes queridos? Quantas jamais retornarão do campo de batalha? Sarutobi Hiruzen suspirou com um olhar carregado de decepção. Na guerra, as baixas são inevitáveis. Mas se realmente queremos que a nossa comunidade se fortaleça, devemos lutar. Nossa nação é atualmente a mais poderosa, superamos as outras grandes nações em força. Com essa vantagem, devemos conquistar mais recursos para nos fortalecer ainda mais. Vocês vivem falando em evitar a guerra, mas já pararam para pensar no que acontecerá se nossa força diminuir? Se outras nações nos ultrapassarem, acham que terão misericórdia de nós? Enquanto o mundo ninja permanecer dividido, a guerra nunca terminará. Você não pode impedi-la só porque quer. Tenho apenas um motivo para retornar à vila, liderar nossas forças na conquista da Terra da Chuva. Se você concordar, será o ideal. Caso contrário, tomarei outras medidas para que isso aconteça. Não há espaço para discussão. O tom de Jiraiya era resoluto. Jiraiya, você está insinuando um golpe de estado? Perguntou Tatani Koharu, gravemente. Se é assim que você escolhe interpretar, que assim seja. A partir de hoje, a aldeia seguirá a minha vontade. Se você não consegue aceitar isso, serei claro. Ou você muda sua mentalidade, ou será substituído. Jiraiya não se preocupava mais com gentilezas. Ele havia parado de fingir. Sua decisão estava tomada. Ele não queria lutar contra Hiruzen, mas sabia que meras palavras jamais mudariam a mente do velho. Se quisesse remodelar o mundo ninja, teria que usar a força. Ele não queria recorrer à violência. Conflitos dentro da vila inevitavelmente levariam à instabilidade. Mas se não fizesse nada, sua visão de um mundo ninja unificado permaneceria apenas um sonho. Se Hiruzen se recusasse a apoiá-lo, ele não teria outra escolha senão agir. Konoha precisava de uma voz única e unificada. Jiraiya, eu entendo seu desejo de fortalecer a vila, mas a guerra não é a solução. Conquistar a Terra da Chuva só aumentará a hostilidade das outras nações contra nós. Elas verão Konoha como uma ameaça ainda maior e nos isolarão.
E quanto a lançar uma guerra em grande escala para unificar o mundo ninja? Isso é simplesmente impossível. Eu jamais permitirei que você faça isso. A voz de Hiruzen era firme, sua postura inabalável. Jiraiya suspirou interiormente. Parecia que no fim, não havia como evitar o caminho da violência. Se a Terra do Vento exigir o retorno de Shukaku, você obedecerá? Perguntou Jiraiya de repente. As bestas com cauda mantêm o equilíbrio entre as grandes vilas ninjas. Shukaku deve retornar ao País do Vento. O equilíbrio entre as nações não deve ser perturbado. Manter Shukaku só nos tornará um alvo para as outras grandes nações. Não permitirei nada que coloque a vila em perigo, respondeu Hiruzen com firmeza. Durante a guerra na Terra da Chuva, a Terra do Vento enviou seus Jinchuriki para me assassinar. Se eu não fosse forte o suficiente, teria morrido pelas mãos deles. Eles já decidiram que eu devo morrer, mas você acha que devolver a besta com cauda deles vai garantir a gratidão deles? Você acredita que eles nos poupariam se tivessem a chance? Não, eles devastariam a Terra do Fogo sem hesitar. Você não está mais apto para liderar a vila. Se permanecer no poder, Konoha só se enfraquecerá. A voz de Jiraiya era fria. Ele já estava preparado para enfrentar Hiruzen em batalha. Jiraiya, você realmente escolheu trair a vila? Omura perguntou, aproximando-se instintivamente de Hiruzen. Ele desconfiava muito de Jiraiya. O homem havia provado seu poder, derrotando Anzo, a salamandra e selando Shukaku. Sua força era inquestionável. Ele agora estava no nível de um Kage. Se Jiraiya atacasse de repente, Omura não tinha certeza se conseguiria se defender. Era exatamente por isso que ele o repreendia constantemente, precisava demonstrar sua lealdade. Os outros ninjas na sala permaneceram em silêncio. Todos haviam percebido a tensão latente. Jiraiya estava forçando Hiruzen a renunciar ao poder. Suas visões para o futuro da aldeia eram irreconciliáveis. O conflito era inevitável. Eles ainda não queriam tomar partido. Iriam esperar até que Jiraiya e Hiruzen determinassem um vencedor antes de decidirem a quem dedicariam sua lealdade. Alguns, no entanto, estavam inclinados a apoiar Jiraiya. Afinal, a Terra do Fogo detinha vantagem em termos de força. Eles tinham o poder de se apoderar de vastos recursos. Por que não deveriam? Você não tem mais o direito de falar. Pode se calar agora. O olhar de Jiraiya tornou-se frio enquanto ele dirigia suas palavras a Omura. O rosto de Omura se contorceu de raiva. Ele abriu a boca para argumentar, mas nenhuma palavra saiu. No fim, ele estava com medo. Jiraiya, eu jamais imaginei que em apenas 6 meses sua mentalidade mudaria tão drasticamente. Se você realmente insiste nesse caminho, então não me culpe por tomar medidas contra você. Hiruzen suspirou com a voz carregada de arrependimento. Capítulo 202. Não quero lutar contra você, Lord Hokage, mas pelo bem do futuro da vila e pela verdadeira paz no mundo ninja, não tenho outra escolha. Jiraiya fixou o olhar em Hiruzen Sarutobi enquanto falava. Jiraiya, você realmente vai se voltar contra seu próprio mestre? Perguntou Koharu Tatani, ansiosa. Ver Jiraiya e Hiruzen prestes a lutar a deixou inquieta. Jiraiya havia se tornado imensamente forte, e Hiruzen não era menos formidável. Quando dois tigres se enfrentam, um deles certamente sairá ferido. Ambos eram pilares da aldeia, e ela temia as consequências desse conflito interno. Não quero ser inimigo de ninguém, respondeu Jiraiya. Só quero fortalecer a vila. Se alguém se colocar no caminho desse objetivo, então essa pessoa é minha inimiga, não importa quem seja. Então permita-me testar sua força, acrescentou Jiraiya antes de desaparecer num borrão, usando a técnica de cintilação corporal para sair do escritório do Hokage, dirigindo-se para os arredores da vila. Ele não tinha intenção de deixar a batalha acontecer dentro da aldeia. Se outros testemunhassem, isso só causaria pânico desnecessário, algo que ele queria evitar. Jiraiya, você realmente evoluiu, murmurou Hiruzen, partindo imediatamente em perseguição. A velocidade de Jiraiya obrigou Hiruzen a dar tudo de si apenas para acompanhá-lo. Já Koharu e os outros, embora se recusassem a perder a batalha, não tinham forças para manter o ritmo. Logo ficaram muito para trás. No meio de uma densa floresta, longe da aldeia, Jiraiya e Hiruzen finalmente pararam. Se você perder, Lord Hokage, renuncie ao seu cargo, declarou Jiraiya. Hiruzen esboçou um leve sorriso, mas seu olhar estava sério. Não vou deixar você levar a aldeia à ruína. É por isso que não vou perder. E se você perder, o que acontece então? Jiraiya insistiu. Ele precisava ouvir a resposta. Se Hiruzen se recusasse a se render mesmo após ser derrotado, Jiraiya não teria outra escolha a não ser lutar com todas as suas forças, até a morte. Jiraiya sabia que Hiruzen era forte, mas estava confiante em sua vitória. Em sua jornada de volta à vila, ele havia absorvido o poder de Shukaku. Agora, ele o dominava completamente. Hiruzen hesitou por um momento antes de responder. Se eu perder, significará que não sou mais capaz de liderar. Nesse caso, renunciarei. Jiraiya assentiu solenemente. Se eu perder, então, de agora em diante, obedecerei a todas as decisões tomadas pela vila sem questionar. Quando Koharu e vários líderes de clã chegaram, mantiveram-se à distância, optando por observar de longe. Você acha que o Lord Hokage vai perder? Perguntou um dos chefes de clã. Jiraiya é seu aluno. Embora sua força tenha crescido rapidamente, derrotar o Lord Hokage não será fácil, disse um ancião. Discordo, rebateu o outro. Jiraiya pode ter ascendido rapidamente, mas ele matou Anzo, a salamandra, e selou Shukaku. Essas são façanhas que nem mesmo o Lord Hokage conseguiu realizar. Selar Shukaku é uma coisa, mas derrotar Anzo? Isso foi devido ao veneno dele. Se o Lord Hokage tivesse o antídoto, Anzo não teria tido a menor chance. Os ninjas que assistiam se dividiram em dois grupos, um que acreditava que Jiraiya poderia vencer, e o outro que duvidava disso. Faça sua jogada, disse Hiruzen calmamente. Jiraiya não hesitou. Juntando as mãos, ele entrou instantaneamente no modo sábio. Os olhos de Hiruzen brilharam de surpresa, assim como o primeiro Hokage. Você pode entrar no modo sábio instantaneamente. Embora já tivesse ouvido falar da habilidade de Jiraiya, vê-la pessoalmente era algo completamente diferente. Arte sábia, bomba de chamas gigante. Uma enorme bola de fogo rugiu em direção a Hiruzen. Técnica do clone sombrio de Shuriken. Invocando um grande Fuma Shuriken, Hiruzen o arremessou para frente.
a arma se multiplicou em centenas, cortando a bola de fogo e continuando em direção a Jiraiya. Os shurikens giravam ferozmente, gerando fortes ventos enquanto voavam. Arte sábia, Odama Rasengan. Jiraiya estendeu a mão direita para frente, formando um Rasengan enorme e destruindo os projéteis que se aproximavam. Que jutsu é esse? Os ninjas que assistiam ficaram atônitos. Ele nem precisou fazer selos com as mãos. Esse jutsu não está registrado nos arquivos da vila. Deve ser algo que o Jiraiya desenvolveu por conta própria. O talento dele é incrível, criar algo assim. Liberação da terra, rio do fluxo da terra. Hiruzen retaliou, transformando o chão em um rio caudaloso de lama, que avançou em direção a Jiraiya. Liberação da terra, bala do dragão da terra. Da lama fluida, emergiram várias cabeças de dragão, lançando balas de terra endurecida contra Jiraiya. Liberação de fogo, bala do dragão de fogo. Hiruzen prosseguiu com o segundo jutsu, lançando chamas escaldantes que se fundiram com os projéteis de terra, intensificando o ataque. Conhecido como Sensei, o domínio de Hiruzen sobre jutsus era incomparável. Sua combinação perfeita de diferentes elementos era a prova disso. Num instante, ele desferiu uma série de técnicas contra Jiraiya. Jiraiya, imperturbável, balançou a cabeça negativamente. Se isso é tudo que você tem, você só está perdendo tempo. Com um movimento rápido, ele desembainhou a lâmina da chama relâmpago. Um único golpe sem esforço enviou uma onda massiva de energia para frente, cortando todos os jutsus em seu caminho. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!